Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse segundo dia da semana, segunda-feira. Que você tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Deus te abençoe. Agradeço por me ouvir e pelo interesse de estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe muito. E estamos meditando no livro escrito por João, o livro do Apocalipse, um livro que trata de escatologia, que é os assuntos dos últimos dias. E hoje nós estamos encerrando o segundo ciclo desse livro, que começa no capítulo 8, termina no capítulo 11. Então, a finalização deste capítulo 11 é como se a história da humanidade tivesse terminado aqui, né? Mas como você vai perceber, parece que fica assim algumas lacunas ainda que não está muito claro, tá? Mas ele encerra esse ciclo da história. A história da humanidade se encerra no capítulo 11 e a partir do capítulo 12 ele inicia contando novamente a história da humanidade, né? Desde da criação, as dificuldades, o desenvolvimento histórico até o final de novo. E assim a gente vai indo até o capítulo 22, onde cada vez que nós vamos avançando no livro, essa história vai ficando mais clara e os elementos vão ficando mais perceptíveis. O verso 19, eu vou ler o último versículo do verso 19 desse capítulo 11, que diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Tá? Que é uma forma de mostrar a finalização de tudo. Enquanto no céu as pessoas estão servindo ao Senhor, né? Aqui a terra está sendo transformada e passando pelo juízo divino. Bom, o Apocalipse 11, ele é um capítulo central na estrutura do livro, apresentando, né, tanto elementos de juízo quanto uma forte ênfase na adoração e na missão da igreja. Ele continua a narrativa dos ciclos da trombeta, que é o segundo ciclo, e introduz temas importantes como os dois testemunhos, né? A adoração a Deus, a vindicação da sua soberania. Bom, o versículo 1 e 2 fala da medida do templo e do altar. João recebe instrução de medir o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Medir simboliza proteção e preservação, indicando que Deus está atento ao seu povo e à adoração que ocorre no templo. A exclusão dos gentios que pisarão a cidade santa por 42 meses aponta para um período de opressão e perseguição, enfatizando a resistência da igreja frente às forças que se opõem a Deus. Os versos 13 a 12 desse capítulo falam das duas testemunhas. As duas testemunhas, elas são dotadas de poder profético e representam a pregação da verdade de Deus. Elas são comparadas a oliveiras e candelabros, o que remete à presença do Espírito Santo e à luz do Evangelho. O período apresentado de 1260 dias, ou o equivalente a 42 meses, em que elas profetizam, é um símbolo do tempo de testes antes da bênção final. A morte das testemunhas pelas bestas que sobem do abismo indicam a oposição feroz ao testemunho cristão. A ressurreição e a ascensão delas, no entanto, garante vitória final de Deus sobre as forças do mal, ressaltando a esperança da ressurreição e a vindicação dos que foram fiéis. Os versos 15 a 19, que finalizam este capítulo, fala da sétima trombeta. O toque da sétima trombeta anuncia a realeza de Deus e de Cristo. Esse evento é marcado pela adoração dos 24 anciãos, que reconhecem a soberania divina, perfeição e poder absoluto. A declaração de que o tempo do juízo chegou é um chamado à responsabilidade dos povos. Este reconhecimento aponta não apenas à destruição, mas também à esperança de restauração e plena realização do reino de Deus. E o capítulo termina com a visão do templo de Deus no céu, onde a arca da aliança é vista,
simbolizando a presença de Deus e sua fidelidade às promessas feitas ao seu povo. Tá? Então esse é o resumo desses 19 versículos do capítulo 11 e o que nós podemos, no primeiro momento, né, como podemos interpretar esses 19 versículos. Né? A primeira coisa que nós interpretamos ali, esses versículos tratam da soberania de Deus. Apocalipse 11 enfatiza firmemente a soberania de Deus na história. A mediação do templo e o período de testemunho das duas testemunhas demonstram que, mesmo em momentos de oposição e sofrimento, Deus está no controle. Nunca esqueça disso. Outro ponto que esse capítulo nos leva a despertar é sobre que podemos tirar de interpretação é a missão da igreja. As duas testemunhas simbolizam a responsabilidade da igreja em ser luz em meio às trevas. A narrativa retrata a perseverança do povo de Deus ao proclamar a verdade, mesmo quando a resistência é forte. Um terceiro ponto a ser destacado na interpretação é que o tempo de provação e triunfo, né? Quando o período de 1260 dias destaca a experiência da igreja nos dias finais, caracterizando um tempo de sofrimento que culmina na vitória. O sofrimento dos justos é temporário e será seguido pelo gozo eterno na presença de Deus. Então, quando se trata ali de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, o que esses números significam é que haverá um fim, né? O sofrimento haverá um fim, a tribulação terá um fim, e não importa quanto tempo, mas ele terá um fim. Então é isso que você deve saber, o teu sofrimento terá fim. E uma última interpretação que esse texto nos sugere é a ressurreição e esperança. A ressurreição das testemunhas reflete a promessa de restauração e a vitória final de Deus sobre a morte e o pecado. Isso reafirma a esperança cristã na vida eterna. Então, caminhando para a aplicação, nós temos 4 aplicações aqui, e a primeira aplicação desse texto, né, ou seja, aquilo que eu posso praticar, a primeira que ela desperta é o valor da adoração. A mediação do templo e o foco na adoração são um lembrete para os crentes sobre a centralidade da adoração a Deus. Em um mundo cheio de distrações, a igreja é chamada a ser um povo de adoração e devoção. Então, valorize a adoração. Segunda aplicação que nós precisamos aprender aqui é coragem na perseverança. As duas testemunhas nos ensinam sobre a necessidade de coragem para testemunhar a verdade de Cristo, mesmo quando há resistência. Os crentes são chamados a permanecer firmes em sua fé, sabendo que Deus está com eles. O que garante a nossa resistência, a nossa firmeza é a presença de Deus. Terceira aplicação, a esperança da ressurreição. Assim como as testemunhas são erguidas após a morte, os crentes devem viver na esperança de que a ressurreição e a vida eterna são prometidas àqueles que estão em Cristo. Isso traz consolo e segurança, especialmente em tempos de sofrimento. Uma quarta aplicação é o compromisso com a missão. O testemunho da igreja é vital no mundo atual. Apocalipse 11 desafia os cristãos a se comprometerem com a missão de compartilhar o Evangelho. A responsabilidade evangelística deve ser levada a sério, mesmo diante da resistência e do desprezo. Apocalipse 11 é um capítulo rico que interconecta temas de juízo, esperança e a soberania de Deus. A representação das duas testemunhas e a celebração do toque da 7ª trombeta enfatizam a responsabilidade da igreja em um mundo de desafios, ao mesmo tempo em que mantém a perspectiva da vitória de Deus sobre o mal. Estudar e ler este capítulo proporciona uma profunda compreensão da missão cristã e da certeza da glória de Deus que aguarda os fiéis. E eu quero orar por você neste momento.
para que o Senhor possa te dar a capacidade dessas aplicações. Pai Celeste, mais uma vez adentramos na Tua presença neste momento, Senhor. Vemos neste capítulo a Tua soberania, a missão da igreja, de pregar a Tua verdade, ainda que haja resistências, mas ao mesmo tempo também, Senhor, a alegria da esperança da ressurreição que permeia a vida daqueles que Te servem e daqueles que sofrem aqui neste mundo. Conceda o consolo àquele que está sofrendo neste momento, aquele que está no hospital, que está no UTI, que está na estrada, que está na casa, os que estão com grandes problemas e os que não têm problemas. Senhor, mais importante que eles mantenham suas vidas iluminadas pela Tua palavra, dando testemunho da verdade. É o que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.